Olá, boa tarde. Estamos ao vivo pelo canal 4 da NET e esse é o programa Espaço Aberto da TV Câmara Campinas. Hoje vamos discutir o risco de fechamento da única sala especial do Estado para crianças com paralisia cerebral em Campinas. O anúncio deixou temeroso um grupo de 15 famílias de alunos da Escola Estadual Sofia Welter Salgado, na Vila Nova Teixeira, que depende do serviço. Os pais receiam que os filhos com deficiências, como paralisia infantil, sejam deixados de lado e não interajam como ocorre neste tipo de sala. Para discutir o assunto, está conosco o estudante Michael Silvério Gomes. Ele tem 27 anos e há uma média de 3 anos ele já está nessa mesma instituição de ensino. E para entender melhor também o assunto, participa hoje do programa o vice-presidente da Casa da Criança Paralítica de Campinas, Carlos Alberto Casanova Campos, e a orientadora pedagógica Nair de Santana Pichilida. A casa completa em 2014 60 anos de desafios no atendimento a pessoas com deficiência física e também hoje nós vamos discutir e avaliar essas 6 décadas de trabalho. Gente, obrigado pela presença de vocês, obrigada Carlos, obrigada Nair. E Michael, eu começo com você. Explica pra gente quais são as chances aí, o que está acontecendo na escola para esse possível fechamento dessa sala? Há mais de 2 anos e meio, o CAPES de Campinas, eles estão querendo insistir, fechar a escola lá, né? Uhum. Mas eu não quero que aconteça isso de maneira alguma, porque lá é um lugar que eu me distraio, que eu me distraio, é um lazer para mim lá, né? É onde você tem um convívio social com os seus amigos e com as pessoas que têm deficiências, assim como você. É. Né? Como que é a relação de vocês lá? É como se vocês fossem uma grande família, é isso? A professora, o caderno dela é maravilhoso. Não chega nem metade do ano o caderno dela você precisa ver, fica muito bonito, né? Que tipo de atividades vocês fazem lá na sala, Michael? Como que é a rotina de vocês? O que vocês aprendem na sala? Nós escreve, nós pinta, nós conversa, nós interagimos com o outro. É tipo assim uma família mesmo, né? Os alunos que aparecem lá, eu recolho muito bem. Então nós lá somos realmente uma grande família, né? Uhum. Agora, antes de você ir para a escola Sofia Welter Salgado, você passou pela Casa da Criança Paralítica, né? Você ficou uns anos na casa e depois foi para a escola, é isso? Passei. Você sentiu muita diferença de quando você frequentava a Casa da Criança Paralítica e estava convivendo com os profissionais e com os colegas ali, para quando você foi para uma escola normal? Para uma escola regular? Não que a Casa da Criança não seja não foi para mim, né, uma escola maravilhosa. Foi, mas a Sofia Welter, ela recolheu muito nós
recolheu nós muito bem lá, né? Agora, a casa também, a escola também te tirou um pouco daquela realidade da casa, onde você só convivia com pessoas com deficiência e te levou para uma outra realidade de mundo, que é conviver com todas as outras pessoas que estão na escola, né? Sim. Na hora do recreio, pessoas brincam, pessoas se divertem. Então lá além de um aprendizado, de um estudo, lá é um lazer para mim, né? E é fácil para você, Michael, se relacionar com os outros alunos da escola, sem ser os alunos da sala que você está? Fácil é, eu não tenho, eu não tenho nenhum tipo assim de dificuldade de fazer amizade com ninguém. As pessoas vêm conversa comigo, tudo normal, numa boa, né? Eles não te tratam com nenhum tipo de preconceito, com nenhum tipo de atitude diferente, te tratam como tratam os outros colegas de escola. Às vezes eles ficam, fala, não anda, não sei o quê, mas é muito raro. Acontecer é muito difícil acontecer isso, né? E qual é o maior medo que você tem, Michael, de ir para uma sala regular, uma sala de ser talvez o único aluno com deficiência de uma sala de aula regular? Qual que é o seu medo? O meu medo é de não acostumar com as pessoas que estão na outra escola e não interagir com as pessoas que estão na outra escola. E outra coisa, eu jamais na minha vida gostaria de deixar meus amigos que estão lá na Sofia de lado, né? Tanto pelo aprendizado como pela amizade, pelos dois motivos, né? Então, jamais eu gostaria que acontecesse isso daí. Inclusive, eu não sei se cabe a vocês, mas eu queria, se for possível, que vocês ajudassem nós. Que, independente da nossa idade, que independente da professora, que independente da idade, independente da professora, que nós continuássemos lá, que a classe continuasse aberta. Essa é a minha vontade. Agora, a gente está acompanhando o caso do Michael, mas ele, dessas 15 famílias que vivem aí nessa situação e que dividem essa mesma sala de aula, ele não é o único que tem medo dessa divisão aí, de os alunos então saírem de uma sala especial e passarem para uma sala regular. A Fernanda, que é mãe de um dos alunos, que é o Danilo, a Fernanda, que é jornalista, tem 42 anos, fez uma carta. Eu separei alguns trechos bem rápidos dessa carta para a gente entender qual é a situação de desespero desses pais. Ela diz assim: a classe Sofia, nós somos os últimos a chegar. Ela é a mãe do aluno que chegou por último nessa sala de aula. E aí ela diz assim: a professora é a mesma, dedicação de 12 anos. Aí ela cita as reações de algum desses alunos da sala especial. A Renata, a aluna falante, rompe o silêncio com sua alegria, seus sonhos e fantasias. O Michael fala o que você precisa ouvir, a gente está vendo isso aqui claramente, palavras da alma. E a Araceli se esforça para aprender cada vez mais. Nessa miscelânea de superação, a vida vai gerando vida. E aí ela questiona: vocês querem jogar o meu filho numa classe regular para que ele se perca no meio dos alunos? Acho que esse é o maior medo dessas famílias, é perder, que seus filhos se percam numa sala regular. E aí ela diz:
carta de uma mãe que vai lutar para que essa realidade não tenha fim. E ela atesta que não vai permitir mais nenhum tipo de reavaliação ou de avaliação com seu filho. E, na verdade, a gente convidou a Secretaria de Estado da Educação para participar do programa também e dizer desde quando se tenta essa adaptação dos alunos, essa inclusão de forma definitiva no ensino, e eles afirmaram que, na verdade, não é uma desativação da sala. Em nota oficial, não puderam vir, mas em nota oficial disseram que faz parte de um projeto do governo que prevê a inclusão de jovens com deficiência nas escolas comuns da rede, onde elas passariam a conviver e aprender com os demais alunos. Que o que foi informado ao colégio, à escola Sofia Welter Salgado, é que, na verdade, esses alunos vão passar por uma reavaliação, como passam todos os anos, para se definir, então, se eles estão ou não aptos a irem para a escola regular. Nair, esse é o medo mesmo, na verdade, dos pais. As crianças passam um tempo ali na casa da criança, tendo todo tipo de atendimento que vocês prestam, de fono, de fisioterapia, de pedagógico, mas em algum momento esse tratamento se encerra e as crianças precisam seguir com a sua vida, seja no mercado de trabalho, seja no colégio regular. Os pais têm medo dessa mistura, de que as crianças saiam dessa zona de conforto e enfrentem a vida como ela é, na verdade, a escola regular? Sim, na verdade, os pais têm muito medo, sim. A casa já trabalha há mais ou menos mais de 12 anos com a inclusão das crianças, dos jovens e dos nossos adolescentes nas escolas, né? Então, como é feita essa inclusão? As visitas dos profissionais, né, de toda a equipe multiprofissional da casa, nas escolas, né? E também a visita dos professores, tanto o professor de sala de aula quanto o professor de educação especial, especificamente da rede municipal de ensino, na casa da criança, para acompanhar os atendimentos, para troca de informações, para informações sobre patologias, né? O que a gente vê, na verdade, nas escolas ainda, é que a questão da inclusão, apesar do município ter trabalhado já faz bastante tempo, apesar do Estado estar trabalhando, apesar da legislação já estar mudando desde 96, aí que a legislação LDB traz essa questão da inclusão, na verdade, o que nós vemos é que a questão ainda da inclusão é muito difícil nas escolas, né? A dificuldade de formação dos profissionais, a dificuldade de lidar, de saber um pouquinho mais sobre as patologias que as crianças apresentam, que os jovens apresentam. Então, essa dificuldade existe sim. E, na verdade, a falta de informação também faz com que os pais sintam essa dificuldade, porque eles percebem essa falta de informação que é gerada, né? Então, muitas vezes, por essa grande dificuldade ainda dos jovens e das crianças estarem sendo incluídas nas escolas. Já houve um período em que a Casa da Criança fornecia o ensino para a criança? Sim, sim. No passado, antes da modificação da lei e até a modificação de todo o município de Campinas, havia escola na Casa da Criança e as salas de aula, né? Então, na verdade, nós também trabalhamos com as salas especiais, né, por vários anos, até que a casa modificou-se e conseguiu, na verdade, trabalhar com a inclusão, né? Com a inclusão, sim, hoje nós temos até, chegando agora na rede municipal, mas já havia na rede estadual de ensino, os cuidadores também para auxiliar tanto para a alimentação quanto para a higiene nas escolas. Então, a gente percebe que a inclusão vem caminhando. Claro que ainda tem muita... lentos. Exatamente. Na verdade, assim, tem muita coisa a ser feita, muita modificação e principalmente a questão da capacitação e formação dos professores. O que é o mais difícil, né? Exatamente. Tem vários alunos, crianças que hoje têm o seu período na sala, na Casa da Criança Paralítica, na verdade, mas que já estão em sala de ensino regular? Sim, sim. Hoje a Casa da Criança trabalha, na verdade, com 275 crianças, adolescentes e jovens, né? Dentre esses, também ex-pacientes desse número que frequentam a casa em serviço médico, odontológico e serviço social. Mas, na verdade, hoje, das 125 crianças atendidas semanalmente na instituição, 110 estão nas escolas, tá? As outras, na verdade, são jovens que já terminaram o ensino médio ou que ainda não estão nas escolas por ser muito pequenas. Vocês né? acompanham esses 110 alunos que já estão nas escolas regulares? Sim, acompanhamos as escolas. A adaptação deles tem sido fácil? Não, na verdade, assim, a gente percebe que já caminhou muito. E o que a gente tem percebido é que o quanto antes, desde pequenininho, desde as creches, desde muito novinho,
um ano e meio, ele entrar na escola, a inclusão é melhor recebida tanto pelos pais quanto pelos professores, a gente percebe isso. Por quê? Porque a criança já aprende a estar junto com as outras crianças, né? E a gente percebe que quanto a criança menor, a inclusão ela é feita mais facilmente, porque afinal a criança não tem preconceito algum, né? Quanto mais cedo ela tiver em contato com as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, mais cedo ela vai se adaptar. Exatamente, tanto ela quanto as outras crianças, porque realmente para elas são todas iguais, independente se ela usa cadeira, se ela não usa cadeira, a criança ela não tem essa percepção de diferença, ela vai ajudar, ela vai brincar, ela vai ser participativa igual às outras, e isso faz com que modifique a inclusão também. Na adolescência esse processo já é um pouco mais difícil, né? Com certeza, porque afinal eles passaram tanto tempo dentro dessa sala, né, especial. Então, o convívio, a questão social, a questão de carinho, a questão de saber, está dentro dessa sala. Porque, afinal, 13 anos em uma sala, ela tem um contexto muito maior que seja uma sala de aula, que, afinal, as crianças passam 1 ano em cada sala de aula, né? Porque elas vão mudando de série. Então, esse contexto, com certeza, para o Michael e para os familiares é muito difícil, né? Então, como foi proposto essa terminalidade? Né? Foi proposto pelo Sofia Welter, pela escola, uma terminalidade? Porque, afinal, eles estão há 13 anos lá. Então, aí, esse contexto social, como o Michael mesmo falou, é muito difícil. É muito difícil para esses jovens, agora, depois de 13 anos, talvez, de contexto, ser proposto para ele uma modificação. Como que é isso? Tem que ser trabalhado realmente com as famílias e com os jovens para que isso aconteça. Né? Então, tinha que ter sido posto anteriormente, há bastante tempo até, uma terminalidade para que isso acontecesse. Agora, a gente sabe que as crianças passam ali e, na verdade, muitas dessas patologias não têm cura, né? O papel da Casa da Criança é dar uma evolução para a melhora do paciente, seja na fala, seja na questão motora. Na verdade, o papel de vocês é melhorar as condições de vida dessa criança e desse adolescente para que ele possa ser incluído em algum momento na sociedade. É esse o papel da Casa da Criança. Exatamente, é trabalhar com a questão da qualidade de vida e com a questão da independência, para que ele vá para o mercado de trabalho, para que ele vá para a vida. A maior parte deles consegue essa independência em algum momento? Sim, sim, eles conseguem. Pode ser que não exatamente como a gente diz a perfeição, né? Mas exatamente dentro das possibilidades, da funcionalidade de cada um, eles conseguem sim. Que são casos muito individuais, exatamente. Né? Esse é o programa Espaço Aberto, nós estamos ao vivo pelo canal 4 da NET. Hoje estamos discutindo um possível fechamento de uma sala especial numa escola estadual de Campinas, mas também estamos discutindo os 60 anos da Casa da Criança Paralítica de Campinas. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já! Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Olá, estamos de volta com o programa Espaço Aberto, ao vivo pelo canal 4 da NET. E hoje estamos discutindo um possível fechamento de uma sala especial num colégio estadual de Campinas. Para discutir esse assunto, como já foi feito no primeiro bloco, a gente convidou o Michael Silvério Gomes, ele que é estudante, tem 27 anos e há quase 13 já estuda aí no Sofia Welter Salgado. A gente também recebe o Carlos Alberto Casanova Campos, que é vice-presidente da Casa da Criança Paralítica de Campinas, e a Nair de Santana Pichilida, que é a orientadora pedagógica da casa. Estamos no segundo bloco e eu converso agora com você, Carlos. Vamos falar um pouco aí desses 60 anos. Desde a sua fundação, a Casa da Criança Paralítica já atendeu 15 mil pacientes, oferecendo aí a questão da inclusão social a pessoas com deficiência. Já foram
11.880 atendimentos de fisioterapia, 6.161 atendimentos de estimulação pedagógica, eu destaquei os números mais altos aí, Correto. São muitos, né? E 6.901 de terapia ocupacional. É muita gente que passou pela casa, né? Muita gente. E é muito bom, né, ter esse... Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos, né? E é muito bom a gente participar de um tema como esse, porque é interessante ver e observar pessoas, crianças, adolescentes, jovens que passaram pela casa e estão aí hoje na vida social, na atividade plena aí dentro das suas limitações, mas com atividade nas suas áreas, nas suas escolas, como é o caso do Maicon, né? Então é muito bom isso. Fica a prova de que a Casa Paralítica tem cumprido seu papel, na verdade, de fazer o possível para que essa inclusão aconteça, né? Isso, Nós trabalhamos, o foco da Casa da Criança, através dos serviços que presta, é ter uma diminuição na desigualdade social, né? Uma autonomia e independência dessas crianças e adolescentes e uma interação, uma inclusão no mercado social, no meio social em que vive, né? Esse é o principal objetivo da instituição. Agora, para atender essas quase 300 crianças e adolescentes mensalmente, qual é a equipe hoje que a casa conta para esse atendimento todo? Nós contamos hoje com várias especialidades, né? Fisioterapia, fono, nutrição, odontologia, terapia ocupacional, várias outras atividades dentro da psicologia. E a estrutura da casa hoje é composta com 82 funcionários. E nós temos em torno, acho que de uns 60 voluntários, mais ou menos, que atuam também, né, na casa. E aí, na verdade, a porta de entrada para a criança ali é o setor de assistência social. O primeiro passo é passar por esse setor para se fazer uma avaliação do que é necessário tratar com aquela criança. É mais ou menos esse o procedimento inicial? Entra pelo assistente social, né, conversa, a assistente social vai fazer uma análise junto à criança e à família das necessidades e se a casa está adaptada para receber aquela criança, né, se a funcionalidade da casa tem capacidade para oferecer o trabalho àquela criança, e aí depois nós vamos dar um encaminhamento normal, né, de ingresso dessa criança ou adolescente na casa. Agora, os números são bem altos na questão da estimulação pedagógica, né? Nair, já são aí mais de 6.000 atendimentos só nessa questão. Existe um planejamento pedagógico para lidar com cada caso e com cada criança? Como que é, na verdade, essa estimulação pedagógica? Sim, na verdade, no primeiro momento é feita uma avaliação, logo que a criança chega, para ver qual o nível de conhecimento que ela está hoje, né? Mesmo a partir do nível de idade, né? E a partir disso, então, é proposto um planejamento para o atendimento. Né? Então, é trabalhado, a estimulação pedagógica, na verdade, é trabalhado com vários projetos, né? Então, a partir disso, a criança pode ter um atendimento individual ou em grupo, né? E de acordo com o que foi estabelecido nessa avaliação, então tem as atividades. Nós também contamos com uma sala de informática, né, que vai trabalhar a questão da informática, mas voltado à parte educacional. Porque como a nossa criança, o nosso jovem tem muita dificuldade na escrita, então muitas vezes a questão também da informática ajuda bastante para ele se desenvolver nessa parte, tanto na questão de fala, também da parte de comunicação. Então a gente também utiliza bastante aí o computador em si. É, na verdade, um tratamento com começo, meio e fim. Não existe uma idade para começar nem idade para terminar. Depende do desempenho, da evolução de cada um deles e do prazo que foi pré-determinado por vocês para esse tratamento. É isso? Isso. Eles têm chegado para a gente, na verdade, bebês, né, a partir de alguns meses. E hoje a nossa jovem mais velha tem 31 anos, que participa do nosso grupo de dança. Né? Nós temos um grupo de dança inclusiva, né? Então aí os jovens participam de projetos aí que estão fora da questão de atendimentos individuais clínicos. São outras propostas, outros projetos que a gente propôs para atendimento do jovem também. Então, particularmente essa jovem está incluída no projeto Dança, então participa desse contexto também, né? Então, aí para desenvolver outras habilidades que não só a parte educacional também. Agora, o termo inclusão social, na verdade, é um termo mais recente, né? Há 60 anos atrás, quando a casa existiu,
não se pensava tanto nessa inclusão. As pessoas que tinham a deficiência, de uma forma ou de outra, ficavam mais isoladas, né? Isso Essa mesmo. realidade mudou muito de uns anos para cá. Vocês Muito. notaram com clareza essa mudança? Sim, na verdade, antigamente até as famílias ficavam mais dentro da própria casa deles e da casa da criança, né? Não tinha outra proposta de contexto social. Hoje já não, né? Na verdade, a Casa da Criança propõe a questão da inclusão escolar e também, quando a criança já passou por todo esse percurso e já teve alta, propõe também que ela seja inserida no mercado de trabalho. Hoje nós temos jovens que estão cursando a faculdade, então quer dizer, a gente trabalha efetivamente para que a criança e o jovem sejam o mais independente possível, né? Saia do contexto institucional o quanto antes, né? E realmente vá para a vida, para o contexto social. Agora, ao longo desses 60 anos, também muita coisa mudou na questão da gestão da Casa da Criança, né? Correto. Vocês implementaram várias ações aí ao longo do tempo para garantir uma profissionalização cada vez maior. Como que foi esse processo aí de gestão da Casa da Criança? Na realidade, a instituição, hoje, qualquer instituição do terceiro setor, em especial falo pela Casa da Criança, nós somos uma empresa. Aquilo ali é uma empresa, a instituição é uma empresa, né? Só que ela produz, o que ela produz para o mercado? Ela produz uma qualidade de vida melhor para aquelas pessoas que estão ali, que dependem da casa, né? Então, nós temos que tratar aquilo como uma empresa, ou seja, de uma forma transparente, né? Uma gestão eficiente, e nós implantamos algumas situações lá nesse período justamente para isso, né? Para que a sociedade perceba que a casa ela tem toda essa estrutura de transparência e tudo mais e possa colaborar e participar efetivamente, né? Com a sociedade como um todo, o empresariado, e isso faz parte dessa gestão administrativa, né? Hoje vocês contam com que tipo de recursos? Desde recursos estaduais e municipais até apoio de parceiros, é isso? Há parceiros, empresas que colaboram, né? Associados, que nós temos também associados na casa. Nós temos um trabalho de telemarketing dentro da casa e a nota fiscal paulista, que são aqueles cupomzinhos que a pessoa deposita na urna no estabelecimento comercial. Nós temos um departamento que faz o lançamento daquilo e reverte esses valores para a instituição também. Agora a gente está falando há pouco tempo da questão do mercado de trabalho. Você já tentou, Michael, o mercado de trabalho? Você já tem 27 anos. Em algum momento você já pensou em trabalhar, em ir para o mercado? Já tentou e não deu certo? Como que tá essa questão para você? Tentar a gente tenta, né, mas a cabeça da gente é difícil acompanhar, a entender esse trabalho, né? É muito complicado, né? A pessoa que está ensinando, ela fala, é assim. Aí você, em si, tenta uma vez, faz errado. Tenta uma vez, faz errado. Tenta 2 vezes, faz errado. E ela acaba ficando irritada, deixando para lá, e não sendo igual a que eu estou acostumado lá, né? Então tentar ir no mercado de trabalho, a gente já tenta e a gente já tentou, mas é muito difícil pela a cabeça da gente que é meio para acompanhar, né? Quais foram as parcerias que vocês fizeram ao longo desse tempo para a inclusão no mercado de trabalho, Nair? Então, a casa já tentou algumas parcerias no passado em relação ao mercado de trabalho, mas realmente até os locais que a gente acaba encaminhando não tinha adaptação física, né, arquitetonicamente falando, para que fosse proposto a questão dos cadeirantes, né? Então, a casa hoje, ela tem uma sala em parceria com a Tiquinha Quanta, né, e a Universidade do Ceará, que propõe um curso de capacitação à distância, né, via online, um curso de administração, né,
para os jovens, tanto para os jovens da Casa da Criança e ex-pacientes, como também para jovens com deficiências visuais. Né? Então, hoje, a parceria efetiva que nós temos enquanto mercado de trabalho para capacitação seria essa. E através desta empresa parceira que fariam, então, na verdade, o encaminhamento para o mercado de trabalho. Essa dificuldade de encontrar adaptação até física, ela prova que até o mercado de trabalho hoje ainda não está preparado para receber pessoa com deficiência? Sim. Mesmo com toda a evolução que a gente teve ao longo dos anos, ainda se tem muitas vezes... É que depende, desculpe, mas depende muito também da questão cognitiva, muitas vezes, né, do deficiente. Né? Às vezes ele tem um grau um pouco mais elevado de déficit de atenção, alguma coisa de cognição, então isso acaba dificultando um pouco mais a inserção desse jovem ao mercado de trabalho. Né? Mas a busca da casa é sempre nesse sentido também, né? De fazer essa inclusão. Nós temos, inclusive, 2 ou 3 funcionários lá do setor da Nota Fiscal Paulista que são ex-pacientes da casa, continuam ativos lá e trabalham na Nota Fiscal Paulista. Eles lançam os cupons, né? Fazem a separação dos cupons. Então, é uma preocupação grande nossa lá também essa. Né? Existe uma parceria de vocês, na verdade, com o comércio também para se destinar essas notas para que vocês façam essa inclusão, é isso? Como que funciona essa questão da nota? Nós temos os captadores, né, de recursos que eles vão até o estabelecimento, fazem a proposta para o comerciante, para o empresário, né, para autorizar a colocação daquela urna no estabelecimento, e as pessoas que não fazem parte da situação do CPF, de colocar o CPF na nota fiscal, deposita o cupom fiscal naquela urna e nós temos os captadores, os recolhedores que passam no local e recolhem e nós fazemos o lançamento dessas notas. E isso tem um poder financeiro que retorna para casa. É grande? A reversão financeiro. é boa? É boa sim. Isso ajudou muito a casa e ajuda bastante. Uma boa receita que a casa tem hoje. Agora, voltando um pouco ao assunto que a gente iniciou o programa falando, que é a questão das famílias e desse possível fechamento da escola Sofia Welter Salgado, as famílias dessas crianças que entram para tratamento na Casa da Criança têm algum tipo de apoio psicológico? Quais são as reações das mães que têm os filhos recém-nascidos e descobrem que ele tem algum tipo de deficiência, seja motora, seja física, enfim? E elas... Qual a situação que elas chegam na casa pensando, nossa, e agora? Meu filho não vai andar? Como que eu vou fazer? Como que é a situação dessas? Como que vocês lidam com isso? O impacto é muito grande, na verdade, né? E assim, nós temos tanto o setor de psicologia como o serviço social que vai trabalhar com as famílias, né? Tanto em relação à parte social como em relação ao como recebimento dessa família na questão também da deficiência. Mas, a princípio, o impacto é muito grande, sim, pelas famílias. E elas querem sempre em busca, na verdade, que a criança saia andando, falando. Essa é o primeiro questionamento que a família coloca, né? E a gente, então, coloca que ele tem que se desenvolver primeiro para chegar a adquirir algumas coisas, né? Mas, assim, a percepção nossa, acho que enquanto Casa da Criança, é que a gente tem trabalhado o possível, tanto em grupos, né, junto à psicologia, e junto às famílias, para que eles tenham percepção que a criança que está lá, sim, ela tem uma deficiência, mas ela tem muito a oferecer e, de acordo com a proposta de reabilitação, ela vai se desenvolver e vai alcançar muitas coisas, né? Então, essa é a nossa proposta, para que a família, a mãe, o pai, possa, na verdade, estar junto com a Casa da Criança nesse processo de reabilitação. Para a família toda, né? Afinal, todo o processo de reabilitação, tanto as atividades, os exercícios que são propostos, tecnicamente mesmo através das terapeutas, são para ser realizados em casa também, com a participação da família. Afinal, 30 minutos, 1 hora de terapia é pouco, né, durante uma semana. Então, a proposta é junto com a família, assim, que ela seja participativa com a gente, junto nas terapias, frequente e que realize, sim, as atividades em casa, para que o filho dela possa se desenvolver. Existe uma idade máxima para entrar na Casa da Criança? Para a entrada, sim, até 12 anos, para a entrada, mas não para a permanência. Para a permanência, como eu disse, hoje nós não temos uma idade específica, já que temos uma jovem hoje com 31 anos. Mas existe um tempo
Qual foi o tempo mais longo, assim, que vocês mantiveram alguma criança ali com esse acompanhamento, com essa reabilitação? Então, isso depende muito especificamente de cada caso, né? Mas nós temos crianças que já estão há 15 anos, 16 anos dentro do processo de reabilitação, sim, na instituição. Esse é o programa Espaço Aberto. Hoje nós estamos recebendo a Casa da Criança Paralítica para discutir aí os 60 anos. Vamos para um terceiro bloco agora e na volta a gente vai conversar aí sobre as expectativas e as festas que estão preparadas aí para a comemoração dessas 6 décadas de trabalho. Mas também estamos conversando a questão da inclusão das pessoas com deficiência nas salas regulares de ensino. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já! Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto, ao vivo pelo canal 4 da NET. Hoje a gente recebe o vice-presidente da Casa da Criança Paralítica de Campinas, Carlos Alberto Casanova Campos. Também recebemos a Nair de Santana Pichilida, ela que é orientadora pedagógica, e também o Michael Silvério Gomes, ele que é estudante, já tem 27 anos, e há 13 estuda no Colégio Sofia Welter Salgado, que é um colégio estadual aqui da cidade de Campinas. Carlos, o que tem de preparado aí para essa comemoração de 60 anos da Casa da Criança? Bom, nós vamos comemorar agora, na realidade o aniversário da casa foi 17 de janeiro, mas nós comemoramos todo ano em outubro, né? Então nós vamos comemorar agora dia 3 de outubro, um jantar dançante lá na Sociedade Hípica de Campinas, e realmente vai ser uma festa muito gostosa, muito agradável para reunir o pessoal, nossos colaboradores, nossos parceiros de trabalho, né, de instituição, e vamos fazer um evento bem gostoso, realizar um evento bem gostoso aí para comemorar os 60 anos da casa. Tem alguma novidade preparada para esse evento? Nós vai ter um jantar, né, com um buffet da Bia Afonso Ferreira, nós vamos ter a dança com esses jovens que fazem parte da casa, que chama Arte e Movimento, né? São os jovens com cadeiras, eles dançam. E vamos ter uma surpresa lá também no meio do evento que vai agradar todo mundo. O quanto, Nair, se evoluiu aí a questão das atividades na Casa da Criança para as pessoas com deficiência? Vocês começaram tendo mais a questão do atendimento médico, atendimento psicológico, hoje já tem grupos de dança. O quanto o trabalho evoluiu nesse tempo todo para poder agregar o máximo de funções e lados aí para melhorar a vida da pessoa com deficiência? Na verdade, a casa busca sempre, na verdade, no contexto científico também, está atendendo com as técnicas e o mais específico possível para que eles se desenvolvam. Então, ela vem buscando, hoje nós temos alguns equipamentos de uma academia adaptada para os adolescentes e jovens aí. Nós tivemos também a implantação de outra técnica, que é o Pediasult, que na verdade hoje aqui em Campinas só tem em nível particular, mas nós conseguimos, através de uma parceria, também a vinda desses equipamentos. Então a casa sempre procura, na verdade, oferecer o que tem de mais moderno enquanto reabilitação, um processo de reabilitação para que a nossa criança, os nossos jovens se desenvolvam. Agora, Michael, você passou lá pela Casa da Criança há uns anos atrás, agora está no colégio, no Sofia Welter Salgado. Como que é a sua rotina? Além de ir para a escola, o que você faz fora de sala de aula? Só vou, hoje no momento, eu só vou faço natação. Inclusive, os dias que eu não vou para a escola, eu fico parado na minha casa,
buscando atividade para fazer. Agora, imaginou você se acontecer isso, que eles estão querendo fazer, né? Que é o fechamento da escola, ou dispensar nós de lá, qual tipo de ocupação que nós vamos ter, né? Se eu, um dia que eu fico lá, eu já, dentro da minha casa, eu já fico enjoado, sem saber o que fazer. Agora imaginou que se tirar nós de lá e se fechar a escola, o que eles estão querendo fazer, né? O que nós vamos fazer? Ô, Naira, a gente conversou no primeiro bloco, você falou de uma questão de um período, né? Como possível solução aí, se definir com que idade a criança deve ou não deve entrar para a alfabetização. No caso do Michael, ele já está com 27 anos. Não existe um limite, né, para se começar a alfabetizar, mas na verdade ele já devia estar alfabetizado. Existe uma regra para isso? Quando você diz, devia ter um tempo determinado, é dizer, olha, a criança até X idade, pelo menos, é claro que a gente sabe que varia de um caso para outro, já deveria estar apta a ler e escrever ou a entender o que a professora está falando ou qualquer coisa do tipo? Sim, na verdade não tem idade mesmo. A qualquer momento uma criança ou um jovem pode ser alfabetizado, sim. Claro que tem fases de desenvolvimento que são marcantes que a gente espera que isso aconteça. Mas eu coloquei o prazo enquanto terminalidade, quando eu falei isso, na verdade, para colocar a quantidade de anos que esses jovens permaneceram nessa sala, né? E por isso desse amor, por isso desse carinho e que eles desenvolveram e que hoje vai fazer tanta falta, né? Porque quando a gente pensa em escola, a escola tem um tempo que os jovens e as crianças permanecem lá, né? Então, quando eu falo em terminalidade, é o que a legislação fala também. Até quanto tempo se vai permanecer na escola? Foi colocado uma terminalidade para esses jovens? Foi colocado um ano que eles teriam, não sei, uma formação ou um término de escolaridade? É nesse sentido que eu quis dizer. Não que ele já teria que estar alfabetizado ou que os outros jovens teriam, né? Claro que aí cada um tem o seu momento, principalmente na questão da educação especial. Mas eu acredito que a escola deveria ter trabalhado tanto com os jovens como com as famílias uma terminalidade para que eles, então, saíssem dessa escola. Na verdade, já teriam adquirido o que fosse suficiente para eles. Na verdade, se pensou numa regra, mas não se pensou na situação prática de como essa lei ia ser aplicada, exatamente, né? Da vivência e da situação de cada um deles, exatamente. Né? O que mais essa lei previa que hoje ainda se sente dificuldade de implementar no que diz respeito à inclusão? Na verdade, o que foi implementado agora até a chegada do cuidador nas escolas é uma outra coisa que a lei, querendo ou não, ela diz, porque a partir do momento que muitas vezes os pais tinham que permanecer nas escolas para dar o alimento na hora do lanche ou fazer a troca quando preciso da utilização de fralda ou a sonda, então isso já diz que o aluno não estava totalmente incluso na escola, porque afinal não tinha quem fazia isso. Então os pais teriam que permanecer nas escolas ou irem até lá para fazer isso, né? Então hoje, com o passar do tempo, agora este ano particularmente, chegou nas escolas municipais, o ano passado nas escolas estaduais, então a gente percebe que já há uma evolução enquanto a isso. Outra parte que ainda há uma dificuldade, muitas vezes, é dentro de sala de aula, uma criança que tem uma paralisia cerebral, que realmente tem uma dificuldade motor, uma incoordenação, para manipular aí lápis e tudo mais, como essa questão da utilização do computador ou não na sala de aula, né? Então, essas modificações que a gente percebe que a escola tem que propor muitas vezes. A questão do material e do currículo adaptado. Material, então se ele não escreve com a caneta, ele vai escrever com o computador, ele vai escrever com uma ponteira, como que ele vai escrever? E na verdade, isso muitas vezes não é proposto, né? Porque, afinal, tem somente um professor, né? Então, essa criança acaba não tendo como manipular esses objetos, né? Então, a dificuldade ainda da inclusão é muito nessa parte. E o currículo adaptado, por quê? Porque muitas vezes a nossa criança ela tem uma defasagem, afinal, ela pulou algumas fases do desenvolvimento. Então, ela não engatinhou, né? Ela não sentou,
né? Então, várias fases do desenvolvimento que ela não foi proporcionado para ela, até porque que ela tem a deficiência. Então, por isso, muitas vezes, quando ela chega na escola para ser alfabetizada, ela tem um atraso no desenvolvimento, sim, que precisa ser trabalhado anteriormente, que é a alfabetização, e talvez não, pela questão de conteúdos, fique algo fixo. Então, não é trabalhado esse currículo adaptado. Então, a nossa criança vai ficando em defasagem escolar também. Então, essas são as maiores dificuldades hoje para a inclusão. É realmente se conseguir trabalhar com materiais adaptados para que a criança e o jovem consigam interagir dentro de sala de aula e também a questão do currículo adaptado. A lei foi criada em 96, né? Isso. Quando se pensou numa lei de inclusão, entidades como a Casa da Criança foram consultadas sobre qual seria um ideal, uma vez que vocês têm toda a prática de lidar com as pessoas com deficiência? Não exatamente. Muitas vezes a criação de lei não depende exatamente e nem são consultadas as instituições, né? E realmente vem para que seja cumprida, né? Então aí uma dificuldade também, porque acaba sendo imposta e nem todo mundo acaba absorvendo muito bem essa questão de imposição também. Mas eu acho que ela existe e a gente, enquanto profissional da educação, tem que se modificar e procurar capacitação para trabalhar. Agora, de 96 para cá, a sociedade também sofreu muita transformação. Já está na hora de se pensar numa revisão dessa lei? Sim, eu acho que a todo momento eu acho que é importante ter uma revisão, né? Até porque que a modernidade acontece e as pessoas também, né? Então, eu acho que você revendo a lei, você também percebe o que está acontecendo hoje e consegue modificar para ficar melhor, né? Até que a gente tenha salas de aula, mercado de trabalho e sociedade tão adaptadas quanto o necessário, o que se pensar de um fechamento da sala de uma hora para outra? O ideal seria que a gente tentasse reorganizar esses alunos dentro de sala de aula, que essa sala fosse mantida até que se repensasse nessa legislação. Aos seus olhos, como orientadora pedagógica e com essa experiência e bagagem de há tantos anos lidando com a pessoa com deficiência, qual seria uma solução aí a curto e médio prazo para uma questão como essa do fechamento da sala? Eu acho que a primeira coisa que tinha que ser trabalhada seria com os alunos mesmo, um tempo de adaptação para eles, né? Porque como o Michael disse, na verdade é uma família lá dentro, né? Como ele coloca, são muitos anos de convivência. Então, o primeiro impacto que vai acontecer são para eles mesmos, para os jovens, como de um dia para o outro acabar e ficar sem esse recurso, né? Mas eu acho sim que tem que se propor uma modificação, uma adaptação, para que talvez eles também conheçam outros espaços, outras pessoas, outras escolas dentro desse contexto social, né? Mas é claro que tem que se propor sim um período de adaptação para os pais e para os jovens. Para se pensar numa melhor situação de qualidade de vida para eles, o ideal é 100% de inclusão. Mas uma inclusão que realmente seja para eles, né? Não digo uma inclusão sem cabimento, sem um local adequado, sem um contexto escolar que esteja preparado para atendê-los. Eu acredito numa inclusão que realmente esteja preparado para que eles possam ser bem inseridos dentro dessa escola. Então, que ele faça parte dessa escola, não de um professor ou de outro. O que muitas vezes a gente percebe é que o aluno chega numa sala de aula, então ele é daquele professor. Não, ele é da escola, ele é do contexto escolar. Então, desde a diretora até a servente da escola, todos têm que ter a percepção que aquele jovem existe e está sendo incluso na escola, né? Aí sim a inclusão está certo, não somente quando aquele professor tem a percepção que o jovem foi inserido na escola. Carlos, quando a Casa da Criança Paralítica surgiu há 60 anos atrás, se surgiu com essa missão de oferecer a inclusão social a pessoas com deficiência. De 60 anos para cá, claro que você não está lá há 60 anos, mas pela evolução que você acompanhou nesse tempo que está ali, a nossa sociedade está muito longe de atingir esse objetivo. Quanto falta? O quanto evoluiu e o quanto falta para a gente ter uma sociedade inclusiva, como a gente deseja ter? Eu acredito que evoluiu bastante, né? Falta, lógico que falta muita coisa. Como o Anair colocou, essa questão da escola, nós temos que repensar o seguinte: como é que fica simplesmente fechar uma escola e a estrutura que tem aquela escola, a Sofia, vai ter a mesma estrutura em outro local? Como vai fazer essa adaptação? Isso tudo que tem que ser discutido, não é simplesmente tirar, falar, não, vamos incluir, vamos colocar ali naquela outra instituição, naquela outra escola que vai funcionar. Não é assim. São diversos tipos de deficiência, como é que vai fazer essa inclusão ali? Mas eu acredito que evoluiu bastante se nós pensarmos que há alguns anos atrás
Muitas vezes um pai que tinha uma criança síndrome de Down não saía de casa por vergonha do filho, né, de mostrar o filho para a sociedade. Hoje a sociedade já recebe isso de uma forma muito mais aberta, né? Lógico que nós precisamos evoluir muito mais, né? Mas a inclusão, eu acredito que teve uma evolução muito boa. Até na cidade de Campinas, porque a gente pensa assim na inclusão, antes a gente via situações, por exemplo, uma criança com síndrome de Down que sai de um instituto, de uma instituição muito específica e vai para um mercado de trabalho. A gente viu esses dias aí, até nas redes sociais, uma adolescente, uma jovem com síndrome de Down, que acho que, se eu não me engano, virou jornalista ou repórter, alguma coisa assim, e fica aquela discussão em torno daquilo. Ai, que bonito, ai, que bonitinho, ela virou uma profissional. Não é, ai, que bonitinho. Na verdade, ela tem tanta capacidade, o Michael também tem, nas limitações dele, mas tem tanta capacidade de se tornar um profissional e um estudante como qualquer outro, né? A nossa sociedade ainda, ela trata de igual para igual, ou ela ainda tem essa visão de, ah, que legal, o Michael tá numa escola regular, ou ai, que bonito, aquela menina virou jornalista ou virou cozinheira, enfim. A gente está caminhando para, além dessa questão da inclusão, uma questão de igualdade, de tratamento? A expectativa é essa, né? Que exista realmente essa igualdade, né? O trabalho nosso é isso, é diminuir essa desigualdade e trazer uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Agora, a inclusão, eu acredito que ela tenha evoluído bastante, mas na mesma proporção, às vezes, existe o preconceito também com aquela instituição. Existia até um caso que tinha um restaurante fast food que estava contratando algumas crianças com Down, e sempre surgia essa questão, né, algum preconceito sobre aquela situação. Mas, infelizmente, a sociedade age dessa forma em alguns casos, né? Mas a inclusão está aí e eu acredito que isso vai mais da concepção e da consciência de cada um também, né? E as questões de adaptação de espaço? A gente já avançou bastante nessa questão de adaptação para o transporte, para a vida social. A pessoa que utiliza a cadeira de roda, que é cadeirante, ela já tem total acesso a um cinema, a um teatro, a um show, a um prédio público, escola. A gente caminhou nessa evolução de adaptação dos espaços para as pessoas com deficiência também? Sim, a gente caminhou bastante, mas ainda existe espaços sim, que ainda não são adaptados, principalmente algumas empresas até e alguns locais. Tem escolas ainda que não são adaptadas, né, que ainda busca uma rampa, então logo que uma criança entra, então agora o Estado ou a Prefeitura vai propor uma modificação, né, mas a gente percebe hoje que já tem o deficiente já ganhou um espaço bem grande na questão de ir aos locais, de convívio social. A questão do transporte, eu acho que ainda tem muita coisa a melhorar, né, hoje tem vários sistemas aí do Pai Serviço, tem o transporte adaptado também dos terminais, mas eu acho que ainda o deficiente ainda sofre nessa questão de transporte ainda muito, né? Porque muitas vezes o elevador está quebrado do ônibus, ou aquele motorista também não está preparado para atender. Então, assim, a questão do ir e vir do deficiente ainda é muito difícil, né? E até porque que os ônibus têm, muitas vezes, horas marcadas, né? Então, se ele perder um ônibus, daqui 1 hora e meia que vai passar o outro adaptado. Então, eu vejo que a questão do transporte ainda em Campinas tem que modificar bastante para conseguir atender aí a todos. Agora a gente caminha para o encerramento do nosso programa. E, Carlos, quais são as expectativas aí e projetos para a Casa da Criança para os próximos anos? Bom, nós vamos lançar agora no nosso jantar a nossa revista, né? A nossa revista que chama Em Movimento, que ela tem um conteúdo muito bonito, foi muito bem montada essa revista, e ela traz de uma forma bem sucinta a atividade da casa, como que a casa atua. E nós, para os projetos futuros, nós temos a ideia de montar estamos com um projeto de montar a piscina adaptada, né, lá na casa. É uma estrutura muito grande, mas nós estamos com esse projeto e vamos continuar trabalhando para que a casa dure aí no mínimo mais uns 60, 70 anos. A gente espera que sim, né? Nair, quais são as expectativas aí para o trabalho? Você que está à frente dessa questão mais pedagógica e de atendimento para essas pessoas, quais são as expectativas suas com relação ao crescimento e de atendimento aí da casa e para a sociedade, para que a gente consiga, enfim, esse objetivo que é a inclusão? Eu acredito que quanto à inclusão tem caminhado bastante, a gente percebe que as parcerias com as escolas têm dado bastante certo, né? Os pais hoje
de certa forma, estão ficando mais satisfeitos, né? E a casa procura sempre, na verdade, trabalhar em função de gerar realmente uma qualidade de vida e uma funcionalidade para as nossas crianças e nossos jovens, né? Então, a busca por propostas e projetos acontece diariamente, né? Através de patrocínios que a gente busca, exatamente para esse contexto. Michael, para a gente poder encerrar, quais são as suas expectativas agora, daqui para frente? O que você ainda sonha fazer? O que você deseja? É claro que a gente sabe que você conta aí não perder a amizade e o aprendizado que você tem na escola, mas quais são os seus sonhos para o futuro? Quais são os meus sonhos para o futuro? É que realmente a escola lá não fecha, como eu falei para você, que independente de idade, de professora, que nós continuássemos lá. E outra coisa, se houver, eu acredito que não, mas se houver uma mudança para outro lugar para nós deficientes ficar, eu peço a ajuda de vocês, que vocês vê se vocês conseguem arrumar um lugar para nós ficar, um lugar adaptado, mas que as mães também possam ficar junto, né? Porque a colaboração das mães nas escolas é muito importante. Então, se vocês mexerem e colocar, se mexerem e colocar em outra escola, eu poderia pedir, eu peço agora essa ajuda de vocês, que seja um lugar que as mães possam ficar junto lá na escola para ajudar a gente, levar a gente no banheiro para fazer as coisas, né? Porque a gente depende das mães, né? Então é isso que eu quero. Obrigada, Michael. A gente vai encerrando o nosso programa por aqui com esse apelo do Michael, em busca, então, de uma sociedade mais inclusiva, mas que essa inclusão possa acontecer com todo cuidado e preparo que é necessário para a qualidade de vida dessas pessoas com deficiência. Nair, obrigada pela presença. Obrigada pelos esclarecimentos. Carlos, obrigada. Obrigado. Parabéns pelos 60 anos da Casa da Criança. Que vocês continuem aí ajudando a mudar a realidade dessas pessoas com deficiência. Esperamos a visita de todos vocês lá para conhecer a instituição. A gente vai sim, combinado. Você então que quiser saber um pouquinho mais a respeito da Casa da Criança Paralítica, pode acessar o site que é www.ccp.org.br e temos ainda o telefone de lá, que é o 2127-7230. O programa Espaço Aberto fica por aqui. Uma boa tarde para você e você continua aí com a programação da TV Câmara. Até mais.